No ar, mais uma edição do Tropicast, o podcast da Rádio Tropical. Bárbara, hoje temos dois convidados hoje, né? Dois convidados para falar de um assunto importantíssimo. Então, estamos aqui hoje com a doutora Andressa Oliveira e também o Rodrigo Rosso. Eles fazem um trabalho maravilhoso, né, em relação à doutora especializada em Direito dos Autistas, Inclusão, Aposentadoria, Previdência e Planos de Saúde. E o Rodrigo está à frente da revista Reação e com vários eventos também de conscientização e para as pessoas terem acesso à acessibilidade. Olha, acesso à acessibilidade. E o Rodrigo que foi faz ótimo um quadro, né? Ele que tem acessibilidade. O Rodrigo que tem um quadro que é o Momento Inclusão na Tropical. Isso. Então já é da casa, né? Isso aí. E Mas sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado. A gente tem ouvido falar tanto desse assunto, né? Muita gente, graças a Deus, né? Comentando bastante sobre a questão do autismo e tudo mais. E muitas pessoas leigas nesse assunto, apesar de ser um assunto muito presente na nossa sociedade hoje em dia. E aí eu queria começar com a doutora para falar um pouco sobre como é que é o seu trabalho em relação a isso. A gente pode também, Rodrigo, estendo para você, como é que a gente fala sobre isso? Tem um termo politicamente correto? Como é o jeito certo, de né? Chamar. De abordar esse assunto. Exatamente. Porque muita gente nem isso sabe. Acha que é uma doença, acha que é alguma coisa assim. Então, se vocês puderem esclarecer pra gente. Claro. Primeiro eu gostaria de agradecer, né? É um prazer estar aqui pra gente poder falar desse assunto tão importante, conforme você bem pontuou. Babi, então é o seguinte, esse assunto, eu falo ainda bem que temos as redes, a mídia, para trazer isso para a população, né? Porque Sim. é de suma importância que a população tenha entendimento do que é. O que é o transtorno espectro autista, o que é uma pessoa com deficiência, Sim. justamente para facilitar o conhecimento e a implantação de políticas públicas favoráveis a essas pessoas, né? O meu trabalho, na verdade, envolve tanto as pessoas que precisam desse apoio jurídico e técnico, né, para garantir os direitos e benefícios. E também eu sou professora de Direito, tenho um curso específico meu mesmo, que é o Expert em Direito das Pessoas com Transtorno Espectro Autista. Então eu falo que eu formo profissionais da área do direito, especialistas em Direito das Pessoas com Transtorno Espectro Autista. Mas por quê, né? Porque são diversos direitos que abrangem essas pessoas e pessoas com deficiência em geral, que a gente utiliza algumas situações por analogia, mas as pessoas com transtorno espectro autista, elas têm algumas situações específicas, por exemplo, no tratamento. São a carga horária, ela é muito densa, muito pesada. Realmente é isso que causa o que a gente tem visto por aí em relação aos planos de saúde, por exemplo, né? Aquele impacto nessa situação de cancelamentos, que na verdade são totalmente equivocados no caso das pessoas, por exemplo, com transtorno espectro autista. Então, o meu trabalho envolve, conforme eu disse, a busca dos direitos e benefícios e também a formação de profissionais. Graças a Deus, já formei mais de 1.500 advogados interessados na área. Muito isso bom. E eu acho interessante até falar, porque esses advogados, 75%, a gente faz uma pesquisa interna, tem alguém na família com transtorno espectro autista ou pessoas com Dificilmente deficiência. você encontra uma família que não tenha ninguém com autismo. Mesmo que não seja diagnosticado, né? Ou um filho, um neto, um sobrinho, sempre tem alguém. Hoje, 1 a cada 36, né? Isso. 1 a cada 36 crianças, pelos dados dos Estados Unidos. E no Brasil, a gente não tem um órgão oficial para divulgação da quantidade de pessoas com transtorno espectro autista. Mas, recentemente, nós tivemos um decreto, na verdade, que veio para regulamentar. Vai ter um sistema agora do governo, é o Sisteia, que vai facilitar. Isso é novo, bem recente mesmo. O Sisteia vem para cadastrar essas pessoas com transtorno espectro autista no Brasil. Isso vai facilitar, conforme eu até mencionei anteriormente, a questão das políticas públicas, porque a gente precisa de um órgão oficial, né, para ter esse número realmente, porque estima-se que no Brasil, entre crianças e adultos, 6 milhões de pessoas. Nossa, é muita gente, né? Num país de 200 milhões, né? Exatamente, muita gente. Porque antigamente era muito característico uma pessoa com autismo, né? A gente, porque na verdade, ninguém sabia, né? Ninguém sabia que era autismo, né? Não, a gente era caracterizado com qualquer outra coisa, mas não tinha esse nome, né? Não tinha essa nomenclatura. Mas quando a gente falava que alguém era autista, né? Ele tem... Acho que nem era chamado, era uma questão muito pejorativa ou aquele também, grau né? muito alto, né? Na verdade, eu falo que as séries, os filmes... Na verdade, antes divulgava muito como o nível de suporte 1, que a gente fala nível de suporte, mas antigamente falava Asperger's, enfim, tem um termo que são aquelas pessoas que têm um hiperfoco, uma superdotação.
Então, se você assiste série que fala assim, porque é um médico autista, é um contador autista, eles são super inteligentes, mas isso é totalmente equivocado. Existem níveis de suporte. Eu tenho uma sobrinha na condição, eu tenho uma sobrinha que tem um diagnóstico, foi até por isso que eu, na verdade, comecei nessa área bem específica do direito, que eu sou advogada previdenciarista desde 2011, mas em 2017, com o diagnóstico dela, então, eu me especializei, porque existem níveis de suporte. Então, às vezes, falar autismo, quem não conhece tem um entendimento, assim, totalmente equivocado. Como se fosse uma coisa fixa pra todo mundo, padronizado. Gente, ele deve, saber muito de tal coisa, de tal matéria, e não é. Nível de suporte 1, 2 e 3. Quando a gente chega no nível de suporte 3, por exemplo, é uma pessoa que necessita de muito suporte. Interação social, às vezes, é uma pessoa não verbal. Esse é o suporte, entendeu? É quanto a pessoa precisa de auxílio, de ajuda, de atenção. Por isso que é o nível 1, 2 e 3. Isso é legal. 3 é o máximo. O 3 é o máximo. Será que antigamente era esse que a gente conhecia? Aquela pessoa que precisava de um acompanhamento? Pode ser esse, ou pode ser, às vezes, o nível 1 com algum hiperfoco, ou uma hiperdotação, por exemplo. Tá? Porque aí são aquelas pessoas que são hiperinteligentes, às vezes, em alguma situação, mas elas não têm uma interação social. Por exemplo, eu tenho várias pessoas que me procuram, que são adultos, já trabalham numa área de tecnologia, desenvolvem um excelente trabalho, só que não tem interação social, né? E aí, Rodrigo, tem essa dificuldade, né? E antigamente não tinha diagnóstico. Não tinha. Então, é por isso que você falou já, mas como que tem muito autista hoje? Não é que tem muito autista hoje, sempre existiu. Né? É que hoje estamos falando. Tá feito o diagnóstico. Né? Hoje você tem o diagnóstico. Então, os médicos hoje estão conseguindo diagnosticar o autismo, coisa que há 20 anos atrás não. Você diz de 6 milhões diagnosticados ou é uma estimativa? Estimativa. Porque o diagnóstico não chega a isso, né? Crianças e adultos. Por exemplo, o CDC dos Estados Unidos traz pra gente, que é um órgão oficial, ele traz pra gente 1 a cada 36 crianças. Exato. Então, esse número pode ser muito maior. É muito, né? Que nascem, pode ser muito maior. Por Sim. que os adultos que não foram diagnosticados? Tem muitas pessoas que recebem o diagnóstico depois do diagnóstico de um filho, de um sobrinho. Hoje é muito comum. Você vai investigar. Quando você vai investigar o do filho, você descobre que também é. Caramba! Então, Entendi. E aí que você está descobrindo muito mais gente com autismo. E isso acaba acontecendo o seguinte, acaba abrindo vários benefícios hoje, né? Para quem tem autismo ou então para aqueles que têm filhos com autismo. Né? E isso é muito importante, a presença do direito nisso tudo, porque poucas pessoas sabem desses direitos, né? Desses benefícios. E muitos que estão ouvindo e assistindo a gente agora, com certeza, ou tem um filho, ou tem um neto, ou tem um sobrinho, ou tem alguém, um amigo que tem um filho, enfim, conhece alguém com autismo. Antes da gente entrar nessa parte jurídica aí, nessa parte de divulgação das questões de acessibilidade, eu queria fazer a pergunta clássica, porque realmente as pessoas acham que é uma doença. Porque quando você fala de autismo, você fala, foi diagnosticado como? E a gente associa, né, a palavra diagnóstico com doença. Vocês podem explicar pra gente o que é, de verdade? Na verdade, é uma condição, é um transtorno do espectro autista. Dentro desse transtorno existem os graus, né? Isso. E, na verdade, a gente lida, principalmente voltado ao âmbito jurídico, né? É equiparado à deficiência. Então, a gente fala que é uma pessoa com deficiência. A Lei Berenice Piana, que é uma lei que veio em 2012, veio justamente para trazer essa terminologia. Então, o autismo, né? A pessoa com transtorno do espectro autista, ela é considerada uma pessoa com deficiência para todos os fins legais. E isso, na verdade, é algo positivo, né? Você fala, nossa, pessoa com deficiência, não, mas sim algo positivo para a aplicação do direito. Isso facilita, consequentemente, os nossos argumentos, nós somos da área jurídica, a implantar mesmo aquele direito ou aquele benefício. Então, é uma pessoa com deficiência. Agora, eu não sei, Rodrigo, se você já passou por isso, mas às vezes a gente passa por algumas questões da terminologia, que você falou assim, o que é certo e o que é errado. Porque é o seguinte, às vezes eu lido muito com as famílias que falam assim, não, meu filho é autista. Meu filho ou é uma pessoa com autismo, é uma pessoa autista, né? Ou é uma pessoa com deficiência. Todos esses termos estão corretos. Não é doença, isso é fato, e não é uma pessoa portadora. Esse termo portador também já não existe mais. E nem é uma pessoa com necessidade especial também, isso é terrível. Bom falar isso, né? Então, assim, é correto falar pessoa autista, é autista, ou pessoa com autismo, ou pessoa com o transtorno do espectro autista. A gente faz uma ligação de pessoa com deficiência. Então, todos esses termos são corretos. Algumas famílias preferem mais, e eu percebo isso no dia a dia, falar assim, porque meu filho é autista, também é correto, tá? Então, de terminologia não tem problema. Queria fazer uma pergunta agora pro Rodrigo, e depois a doutora já vem com a parte jurídica sobre isso. Na prática,
Porque essas pessoas, por exemplo, o diagnóstico de um filho, alguém que começou a descobrir isso, e a pessoa fica sem saber pra onde ela vai, né? Porque não é uma coisa que tá todo mundo esperando. Quando você tem um caso desse na família, ninguém tá esperando. E aí a pessoa fica meio sem saber o que ela faz. Como é que você entra com a sua parte de divulgação sobre isso? Primeiro que você tem que prestar atenção na criança, né? No desenvolvimento da criança, né? Sim. Se você tem algumas coisas que a criança desenvolve que você pode prestar atenção, que ali praticamente você já vê alguma... Aí você pode procurar um médico. Vai procurar um médico, né? E não é só um médico que vai te dar esse diagnóstico. É um diagnóstico multidisciplinar, né? Você tem que passar por uma série de exames e tal, porque não tem um exame, você não vai lá e tira sangue e vê se a pessoa tem autismo. Não existe isso. Né? Então existe um diagnóstico que tem que ser completo por várias especialidades, né? Mas a criança andar na pontinha do pé, a criança não socializar, não responder quando é chamada pelo nome, ou não olhar, né? Não ter essa troca de olhar que a gente está tendo, assim, de olhar nos olhos quando fala com ela. Então tem muitas coisas ou então dificuldade para desenvolver a fala também. Isso é muito comum, né? Então se até os 2 aninhos ela não desenvolveu fala, anda na ponta do pé, né? Então procura porque alguma coisa tem, né? Ou foca muito ali naquele brinquedinho, não interage com os outros amiguinhos, então pode São procurar, indícios, assim, pode procurar. Hoje você tem na própria saúde pública, você tem nos postos de saúde, nos hospitais, tem especialistas já. Então você chega com uma questão, uma dúvida dessa, eles já vão te encaminhar. Quem que deve procurar primeiro? Você tem que procurar primeiro um clínico geral mesmo. É ele que vai te encaminhar. Um pediatra, depois, né? Pediatra, né? E ele que vai te encaminhar para as respectivas especialidades, áreas, né? Áreas Sim. de especialidade. E essa parte social, você faz muitas feiras, eventos, né? Nesse eu faço tema. uma revista, né? Há 28 anos já, a Revista Nacional de Reabilitação, a revista Reação, na verdade. E essa revista vem, né? Tem vários articulistas, até depois queria convidar a doutora também para estar com a gente. Tem vários articulistas na revista que escrevem sobre autismo, né? E a gente trata bastante o autismo. Hoje, na verdade, assim, a deficiência que hoje mais se fala e mais se tem divulgado é a questão do autismo mesmo, né? Então, hoje é porque ela está muito presente dentro da casa das pessoas, né? Não é uma deficiência, apesar dela não ser uma deficiência visível, como é um cadeirante, né? Como é uma pessoa cega e tal, você não identifica olhando para a pessoa. E hoje também tem formas, né, doutora, de você se auto-identificar ou identificar um filho com autismo, porque a sociedade também tem isso, né? Se você está numa fila de supermercado, você tem preferência se está com uma criança autista. Aí, ó, boa! Já começamos. E quando que começa, né? É muito comum, você tá lá com seu filho, tem autismo, você vai passar na frente, vai pegar aquela fila preferencial. Sim. E muita gente não admite, né? Tem sempre o que xinga na fila, né? Aquele que o que você está fazendo por que ali? será que aquela pessoa tá entrando ali por quê, né? E não está grávida, não é idoso. Exatamente. Né? Tá Não é fazendo assim? o que ali, né? Não tá mancando, né? Tá entrando ali E porque, né? o constrangimento da pessoa que tem esse direito de precisar falar sobre aquilo pra Exatamente. pessoa. Acho que tem gente que às vezes nem usa desse direito, né? Não usa. sabe, né? Prefere não muita usar gente pra não evitar usa, a confusão. Não usa pra evitar confusão e muita gente não usa porque não sabe, né? Não sabe Mas também, é um isso é direito bom. recente ou já existe há muito tempo isso? Porque a fila preferencial já existe há bastante Sim, tempo. mas Sempre existiu o direito hoje, se você reparar nos estabelecimentos, antes você tinha a cadeirinha, tinha o símbolo do auditivo, tinha o símbolo do idoso, e hoje você já vê aquele lacinho com quebra-cabeças que é o identifica autista. autismo. Isso é Hoje, legal. inclusive, todo já é obrigatório a ter. Né? Então, toda fila preferencial você pode reparar. Você vai numa casa lotérica, num supermercado, em qualquer lugar, num órgão público, tem o lacinho ali com o quebra-cabeças do autismo. Isso veio muito mais também da LBI, né? Da Lei Brasileira de Inclusão de 2015 para cá. E é justamente para trazer essa possibilidade de pessoas com algumas deficiências ocultas, que no caso são essas não aparentes. Então, não necessariamente, quando deixava só o símbolo da cadeira de rodas, por exemplo, gerava uma confusão da população, né, que não entende sobre o assunto, de que aquela preferência era somente para quem tinha alguma dificuldade de mobilidade, por exemplo. E não é, porque o autismo, por mais que não tenha nenhuma condição física, por exemplo, ou aparente, aquela pessoa, ela demanda, às vezes, ali de um atendimento diferenciado, uma atenção maior, ou um tempo maior, por exemplo, de atendimento. Então, essas pessoas com deficiências, mesmo que ocultas, elas têm esse direito também na prioridade nesse atendimento, entendeu? Porque aquele outro símbolo, né, gerava até uma certa que é isso? desconhecimento mesmo. Não, só pode ali quem tem alguma dificuldade de locomoção.
por exemplo. Mas não. Então, toda a prioridade, na verdade, ela abrange todas as pessoas que têm alguma deficiência. Hoje você tem o cordão, né? O cordão do quebra-cabeças, né? E tem o cordão do girassol também. Então, o do girassol é o quê? O girassol é deficiência oculta, todo tipo de deficiência oculta. TDAH, por exemplo. Por exemplo, se você usa uma prótese e tá de calça comprida, não tá vendo, não né? identifica, né? Olha que você tá só. de prótese, você tem uma E aí prótese. que... E aí que começam As tretas. E aí acho que acredita, muitas vezes a pessoa também, ela sabe que ela tem aquele direito, mas se constrange e fala, putz, eu não vou pegar essa fila porque aparentemente eu não tenho nada. Exatamente. E eu vou ser... E abordar a esse pessoa assunto surda, a mesma chato. coisa, né? Então, você olha uma vaga de estacionamento num shopping, por exemplo. Quantas vezes acontece isso, né? Hoje, tudo bem, a pessoa tem um cartãozinho e coloca ali o cartão Defis. Mas quando desce do carro, às vezes, é uma pessoa que usa prótese, você não sabe, né? Ela desce do carro, é uma pessoa comum. Né? Olha aí, ó, parou ali. O autismo é a mesma coisa, parou ali e tal, né? Uma pessoa surda, a mesma coisa. Viu você brinquentinho que fica aí querendo arrumar confusão? Dá uma segurada, termina o podcast pra você saber mais. O que realmente está acontecendo aí. Exatamente. E o cordãozinho do quebra-cabeça, esse colarzinho do quebra-cabeça é específico para pessoa autista. Com autismo. Né? Você falou de estacionamento, eu acho legal a gente puxar sobre isso, porque a gente associa direitos das pessoas e tal, que precisam de algum auxílio e tudo mais, a gente fala, vai ter desconto no IPVA para comprar carro. E aí, muita gente acha que para aí. Tem esse desconto e acabou. Quais são, assim, se você pudesse falar superficialmente, direitos, assim, que são básicos, as pessoas têm acesso, têm direito e não sabem. Eu acho interessante o seguinte, o direito mais procurado, eu falo até por experiência própria, quando fala, descobri uma deficiência ou diagnóstico, eles procuram benefício assistencial à pessoa com deficiência, que é o tal LOAS que eles falam, mas é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então é um benefício de prestação continuada. É um benefício que o governo dá de um salário mínimo para as pessoas com deficiência, mas tem que se enquadrar no critério de baixa renda, tem que ter o CAD único, o cadastro único do governo federal. Só que às vezes as pessoas não sabem. Então, realmente tem ali alguma dificuldade financeira, mas se não se enquadrar no critério de renda, não tem direito a esse benefício. Mas esse eu falo assim, que é realmente a porta ali para vocês procurar os direitos. Então a pessoa vem achando somente que tem direito ao benefício de prestação continuada, que tem essas condições específicas. Mas não, existem outros direitos, né? Eu falo que eu tenho um método, né, que é inclusive por conta do curso, que é o método GPSA, né? GPS se localizar, você precisa se localizar dentro dos direitos. Então, eu criei o GPSA, que é os direitos, que são, né, os direitos gerais, previdenciários, à saúde e assistenciais. Que legal. Então, para identificar melhor. Então, quais são os gerais? Por exemplo, nós temos saque de FGTS. Então, o pessoal não sabe que tem direito ao saque de FGTS quando se tem uma pessoa, um dependente com transtorno do espectro autista, ou então a própria pessoa que trabalha que tem o transtorno do espectro autista. Hoje, por exemplo, até para ficar aí para o conhecimento de todos, né, que hoje pode ser sacado o FGTS de forma administrativa quando você tem o nível de esporte 3. Já existe uma ação civil pública que determinou que a Caixa Econômica Federal libere esse FGTS quando tem o nível de esporte 3. E o 2 e 1, né, eu falo, tá tendo uma discriminação dentro da própria condição, né, mas o 2 e 1 tem que, a princípio, ingressar com processo judicial para tentar conseguir esse saque. Mas, direitos gerais, saque de FGTS, isenção de PVA, prioridade, conforme nós falamos. Tem também desconto em passagens aéreas para os acompanhantes de pessoas com transtorno do espectro autista. Olha Isenção só. de IPI, isenção de ICMS na compra do carro. Quanta informação importante, hein? Educação, então, também está dentro dos direitos gerais. Então, temos ali o apoio, né? O professor de apoio, ou então o cuidador, alguns falam de monitor, enfim. Mas todo esse aspecto dos direitos educacionais, tudo isso eu coloco dentro dos direitos gerais. O P de previdenciários, nós temos aí, então, as aposentadorias. Nós temos aposentadorias especiais para as pessoas com deficiência. Então, tem uma idade reduzida, a aposentadoria por tempo de contribuição que tem um tempo reduzido, não foi afetada aí pela tal reforma da Previdência. A gente sabe que a reforma da Previdência veio afetar o direito da aposentadoria das pessoas, gente, né? Mas esse não foi, então, ali atingido pela reforma da Previdência. E a pensão por morte. A pensão por morte, que normalmente para uma criança, ou melhor, até os 21 anos, né? Ela se esgota aos 21 anos, mas se tem a condição, ela continua de forma vitalícia e no valor ainda um equivalente a 100% do valor da pensão por morte. Olha. Então, Pouca gente sabe disso. pouca gente sabe desses direitos previdenciários. E temos os direitos à saúde, né? Que no caso são os tratamentos de forma ilimitada, quantidade de sessões prescritas pelo médico, especializados, não cancelamento de planos de saúde. E é o que vem acontecendo muito, né, medicamento, doutora? Isso muito. hoje em dia está muito comum. Os planos de saúde cancelaram praticamente todos os planos de quem tinha autismo e doenças raras. Oxe, mas eles mesmos podem
não quero mais? Plano de saúde pode tudo, né? Pelo menos Isso eles acham que pode, né? Inclusive reajustar, né? Exato. Reajuste tem muito também. Mas a questão do cancelamento, existem só algumas possibilidades. Então, quando a gente fala, por exemplo, em planos familiares ou individuais, somente pode cancelar em caso de fraude, às vezes foi feito de uma forma fraudulenta, tem ou essa parte também, né? inadimplência, tá? Mas eles se utilizam disso para tentar fazer esse tipo de cancelamento. E existem outros planos, que são planos na modalidade seguro, por exemplo, que eles têm sim, tá no contrato, que eles podem, se eles não acharem mais interessante ter aquela pessoa como segurado, eles podem cancelar notificando 60 dias antes. Mas como que isso pode ser feito? Só pode ser feito se a pessoa realmente não depende daquilo ali, por exemplo, um tratamento ou uma doença, né, específica, ou algum tratamento, internação, e é isso que a gente utiliza para o transtorno do espectro contínuo, autista. Né? Ele tem que ter um tratamento contínuo, não é que você vai tratar 1 mês, 2 meses e vai parar. E o autismo, ele na verdade tem essa condição de precisar desse tratamento contínuo. Claro. Então, se o plano manda uma notificação, olha, eu não tenho mais interesse em você, no seu filho, enfim, para fazer parte do plano, 60 dias antes ele manda isso aí, tem que procurar ajuda jurídica imediatamente. Por quê? Porque o plano ele não pode cancelar. Tá? Ele não pode. Isso, na verdade, até um tema do STJ, é o 1082, que fala, não pode cancelar os planos daquelas pessoas que estão em tratamento, internações, e a gente usa isso também para as pessoas com transtorno espectro autista. Gente, que bagunça que fica, né, na cabeça do povo. Porque são coisas básicas, que até... sei lá, no geral as pessoas já não sabem dos próprios direitos. E quando é um assunto específico, acaba que sabe menos ainda, normalmente, né? E normalmente dentro da família também demora um pouco para que a pessoa vá atrás dos seus direitos. Né? Até porque tem muita negação também, né? Então, normalmente, entre o pai e a mãe, um dos dois vai acabar tendo uma negação. De não acreditar que o filho possa ter o autismo. E se a pessoa já tem um convênio, já tem um plano, e ela não sabe que tem um filho, que o filho é autista, ou ela mesma não sabe. E ela diagnosticou o filho, se a diagnosticou também... no próprio plano, né? Vai acabar sendo diagnosticado dos profissionais do próprio plano. Mas então aí eles já vão ter esse registro, não tem como falar que não. Aí o plano, como é que funciona isso? É uma doença pré-existente? O plano é obrigado a cobrir? Sim, na verdade, a pessoa já tem o plano, então ela vai fazer aquela avaliação multidisciplinar, assim como o Rodrigo pontuou bem, e vai chegar ao diagnóstico. O ideal é ter um relatório médico depois, especificando quais são as terapias. E agora entra o embate do plano de saúde. Por quê? Os médicos do plano de saúde, eu posso falar aqui, sincerona? Claro. Os médicos dos planos de saúde, eles não colocam da forma especificada como deveriam. Isso é instrução do próprio plano. Fala, você não vai colocar 40 horas aí de terapia para aquela criança, né? Safados. Então eles colocam assim, ó, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia ABA, por exemplo. Tá, não coloca carga horária, não coloca que é urgente. Então, assim, quantidade de sessões. E essas crianças precisam de muitas sessões, de muitos estímulos. E aí, o que acontece? Às vezes pro resto da vida. Às vezes pro resto da vida. Realmente, só fazendo adaptações. E aí, essas famílias têm que buscar fora do plano, normalmente um médico, para fazer um relatório muito bem feito, e essa família leva esse relatório para a solicitação, faz a solicitação para o plano de saúde, o plano tem que cobrir, tem que cobrir aquilo que está ali. Só que a gente vê, então aí já vem, vamos dizer assim, essa situação do plano muitas vezes negar, vem esse impasse todo, né? E ainda tem a questão do reembolso também no plano, né? Cada vez menor. Tem a questão do reembolso também, porque muitas das terapias e tratamentos para o autista não está dentro do plano de saúde, né? Então não tem aquela especialidade dentro do plano. Aí o plano tem o reembolso. Aí você pede o reembolso, faz o tratamento que tem que ser feito, do profissional que tem que ser feito, e pede o reembolso. Que normalmente é bem menor do que o valor que você gastou, né? Sim. E aí ele se utiliza. E não deveria. Não deveria, porque se não tem profissional, mas tem que provar que não tem aquele profissional, tá? Porque aí existem contratos. Sim. Existem os planos, por exemplo, de livre escolha, de reembolso e tudo mais. Agora, se a família fez a solicitação dentro pro plano de saúde, e o plano de saúde não tem aquela, por exemplo, terapeuta ocupacional com integração sensorial em AIRES, esse nomão todo aí é uma especialização, não tem dentro do plano, aí o plano teria que reembolsar integral. Não pode reembolsar Olha parcial. aí, gente, então, primeiro que tem coisa. que fazer a solicitação, verificar se o plano realmente não tem aqueles profissionais habilitados, certificados. Não tem, é uma especialidade muito específica. Pode fazer fora e aí solicitar. Aí cabe. Mas se tiver, aí não cabe o reembolso. Aí a 100% pessoa que optou a buscar fora. Exato. E aí não sendo um plano de livre escolha, aí não tem como esse reembolso ser realizado. Tomar cuidado, inclusive, com coparticipação, né? Porque aí tem os planos de coparticipação, que aí fica cada vez mais caro o plano de saúde. Mais então, burocrático também, né? Eu falo que a orientação é muito individualizada. Eu falo, se a família tiver condição, às vezes, de trocar algum plano por um outro, que seja uma modalidade seguro, que tenha livre escolha, que tenha a possibilidade de um reembolso, às vezes é até melhor, porque aquela criança vai precisar realmente de muita terapia.
E aí entra a questão da carência, que você comentou. Fabinho, a questão da carência, por exemplo, não é uma doença pré-existente. Eu até depois que eu falei Não, mas você perguntou muito bem. Você segue a linha da doença, não segue a linha... Porque não é uma doença, né? Não, mas com certeza vão usar isso como pode subterfúgio para... Usa essa nomenclatura. Não, uma doença pré-existente eu não vou cobrir. Exatamente. Ou então aí tem que esperar 2 anos para esse novo plano, por exemplo. Ou então a condição dos 6 meses, isso é permitido. Então suponhamos que nós aqui não temos plano, decidimos fazer então. Quando a gente faz, temos que esperar uns 6 meses para aquela questão de consulta e etc. Então, nesses casos, é aplicado e aí somente vai conseguir uma isenção dessa carência assim, em situações extremas mesmo. Então, o autista tem que cumprir pelo menos esses 6, que é aquilo que é praticado para a população em geral. Exato. E aí eles acabam se valendo da desinformação para pintar e bordar em cima. Anos, Olha, isso é muito comum também em escola. Né? Na questão de não aceitar a criança com autismo na escola. Não pode não aceitar. Não pode não aceitar, é crime não aceitar. Olha aí, isso é muito bom da gente falar, independente né? do espectro, independente do espectro, independente de se a escola é particular ou escola pública. Tem que aceitar. E precisa, jeito. E aí também entra na parte do direito de ter o suporte o auxiliar, o auxiliar ali. E não pode cobrar mais também, tem isso que é muito importante. A escola não pode cobrar mais por ela ter que entregar professor de apoio ali. Ela não pode cobrar R$1 a mais na mensalidade daquela criança. E esse professor de apoio, ele precisa ser acompanhado até o ensino médio, por exemplo, que é quando acaba o tempo escolar? Enquanto a pessoa precisar. O suporte, na verdade, a legislação, ela prevê o amparo em toda a fase escolar. Inclusive universitária. Tá? Inclusive universitária. Se precisar desse apoio, sim. Na verdade, a legislação fala em acompanhamento especializado. Aí tem muita discussão a respeito do direito ainda educacional. Porque quando fala acompanhamento especializado em quê? Porque, na verdade, a legislação nem fala qual é a especialização de um professor auxiliar. Pode ser qualquer pessoa, até estagiários. Por exemplo, da área da pedagogia. Um exemplo. Ou de outra área também. Então, assim, não tem na legislação uma formação específica para esses profissionais. Tá? Às vezes é comum também, na mesma sala de aula, ter 2 ou 3, eles colocam um só. Né, para fazer o rodízio. E precisa ser um para cada um. Na verdade, o ideal seria. Mas aí nós temos essa falha. Eu falo que a gente precisa lutar muito para a mudança da legislação. Porque se está na legislação, administrativamente é um pouco mais fácil resolver. Se não está, depende de interpretação. Exatamente. Aí o que a gente esbarra nessa situação? Temos um professor de apoio para 3 crianças. Quando você vai reivindicar um atendimento individualizado, eles falam, a legislação não manda eu colocar um para cada um. Tá ali na sala tem uma falha aí. Entendi. Tem na sala. Eu não tô negando. Eu não tô negando. Tá aqui, ó. Esse professor é o professor de apoio dele. Tá, mas. Né, é dele, mas ele precisa de um indivíduo. Não, mas é dele. Esse aqui tá lá pra cuidar dele. E aí vem todo esse impasse de você provar que tem outras crianças na sala que também tá recebendo esse professor de apoio, mas que essa criança específica precisa de um individualizado, né? Então, na educação tem muito ponto, né, Rodrigo, ainda pra gente melhorar, assim, no que se vale a questão da legislação. Do direito, porque né? tem o plano educacional individualizado, o PEI. Exatamente. Eles colocam em prática, Rodrigo? Vamos falar a verdade, né? Não coloca de jeito nenhum. O PEI é o plano educacional individualizado, ou seja, adaptar toda a parte de ensino que aquela criança precisa na parte de educação. Com a necessidade dela. Então, eu não vou pegar esse livro aqui e ensinar você. Você vai pegar esse livro e você vai ler. Você vai ter um entendimento e tudo do quais são os direitos aqui do BPC, por exemplo. Tá, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista vai pegar esse livro aqui, às vezes ela não vai compreender necessariamente o que está sendo falado. Mas ela não vai compreender. Vai compreender. Né? A mesma coisa uma criança com TDAH, por exemplo. Isso. Ela teria que ter uma aplicação de prova diferente dos outros. Diferenciada. Uma adaptação da prova, material. Por exemplo. Porque ela pode, de repente, tirar uma nota ruim, não pela falta de conhecimento, porque a prova está igual de todo mundo e ele não consegue interpretar. Né? Então, às vezes, tem isso também. Então, é fundamental para ele poder acompanhar os outros alunos. É muito específico, porque hoje em dia a gente fala muito sobre... como que eu posso dizer, igualdade, mas é uma igualdade que bota todo mundo no mesmo balaio e vai... E aí as dificuldades, elas não são niveladas, né? E as facilidades também, porque como vocês falaram, tem gente que tem um hiperfoco pra uma coisa e vai ser muito melhor do que a média. Exemplo, você vai colocar um aluno. Essa questão da educação inclusiva é muito relativa, né? A educação inclusiva é legal pra quem fez a lei do lado de cá sem estar na sala de aula ali, né? Porque você pega, por exemplo, uma criança com autismo, vamos colocar, nível 3, você coloca ela na sala de aula, ela é uma criança que tem até uma tendência à violência e tal. Como é que você vai colocar ela numa sala de aula, junto com outros alunos, mesmo que ele tenha um professor assistente, ele pode ter uma crise ali. Né? Aí entra o atendente terapêutico.
Exato. Na verdade, eu falo que tem muito uma ligação entre a educação e a saúde justamente por isso. Por quê? A educação é um direito de todos, está na Constituição Federal. E a criança que tem alguma deficiência, ela pode frequentar uma escola regular de ensino. Isso também está na legislação. Sim. Não precisa estudar numa escola, que a gente fala escola especial, escola especial, né? Não, ela pode sim estudar numa escola regular. É a opção da família. E aí, o que acontece? Em muitos casos, aquela criança vai precisar, além desse tal professor de apoio, e se ela tiver, por exemplo, um atendente terapêutico que possa ingressar nessa escola de tempos em tempos, ou então até em período integral num primeiro momento. Eu tenho uma pessoa, por exemplo, um cliente meu, na verdade, até de outro estado, lá de Foz do Iguaçu, que a situação dele era a seguinte: ele conseguia acompanhar as outras crianças com o professor de apoio, mas de vez em quando, a depender do que acontecia no ambiente da escola, do ambiente escolar, ele tinha crise, a gente fala descompensações, e ele precisava ser controlado. E esse tratamento, na realidade, ele é clínico, ele é médico, né? Na verdade, ele vem das terapias. Então, ele precisou, por exemplo, da presença do atendente terapêutico dele ali por algum tempo. E a escola, por exemplo, num primeiro momento se negou a receber esse profissional externo. E a gente conseguiu, então, que esse profissional fosse na escola todos os dias, durante todo o tempo de aula, ficasse lá do lado dele para fazer esses controles, e depois foi desapegando, né? Eu falo, todo pai quer que a criança seja independente, não quer que tenha um professor de apoio, um atendente terapêutico ali 24 horas, mas os professores não estão preparados para isso. Isso que eu ia perguntar, né? É muito mais de base, né? De falta de estrutura para chegar onde deveria chegar. Não é que eu tô dizendo que não tem que estudar ali. Não, pode estudar ali, mas eu acho que tem que ter uma preparação, tanto do ambiente escolar quanto do professor. Né, do professor e de todo mundo ali da escola, né? Porque ele pode ter uma crise, por exemplo, no intervalo, no recreio, com o barulho das crianças gritando ali, do som alto, enfim, em coisas assim, de ter muita gente, da presença de muita gente. Então isso, você nunca sabe quando uma criança dessa vai ter alguma descompensação. Mas... É aquela situação até... E como agir, né, naquele momento. Não é, na verdade, quando a gente fala em incluir, né? Não é inserir, não é colocar lá e pronto, joga a pessoa lá dentro. Exato, acho Hoje, que a legislação manda? Inserir. E às vezes dá até uma impressão de que aquela criança com autismo tá ali pra que as outras se acostumem com ela, mas não tá pensando nela exatamente, né? Aí e isso é terrível. Eles julgam como um materialzinho adaptado, brincadeirinhas, massinha. Coloca lá no fundo da sala pra ele ficar fazendo isso durante a aula. Enquanto todo mundo tá tendo aula. E ele tá lá brincando com a massinha. Isso não é um plano que são individualizados. Isso não é, igual a gente comentou, na inclusão. Falta de informação por parte da escola, nesse caso? Falta de preparo de tudo. E um pouco de má vontade também, né? Isso, às vezes não só do professor ali, mas só do professor. Da instituição mesmo. Da própria Secretaria de Ensino, e da própria... dar treinamento e não dá. Entendeu? E da própria legislação, né? Exato. Isso eles fazem com muita má vontade. A lei existe, vai lá, bota a criança lá. Inclusão, joga a criança na sala de aula ali. E às vezes, gente, não é por mal. A criança não tem isso por maldade. Ela faz porque ela tá ali, ela tem aquela condição. Sim. E às vezes ela tem crise, às vezes ela faz algumas coisas na sala de aula. Eu falo isso até porque tem crianças nessa condição nas salas de aula dos meus filhos. E às vezes você percebe que não é que atrapalha, mas, por exemplo, tem dia que não tem aula. Porque aquela criança teve uma crise e tal, e não teve aula. Já aconteceu de não ter prova. Porque todo mundo tem que sair para socorrer aquela criança e tal, e tentar conter aquela crise que ela teve, e aí acaba que os outros alunos... Então você tem lá 30 alunos numa sala de aula de uma escola pública, e por causa de um ou dois, os outros 28 acabam não tendo a mesma matéria, não tendo a mesma matéria, ou não tendo aquela matéria da forma que deveria ter. Então o que acontece? Você aí prejudicou os dois. Né? Não só a criança com um transtorno, mas também os outros alunos. Né? Então todo mundo acaba ficando prejudicado nessa E a gente perdendo como sociedade, né? Exatamente. De uma maneira geral. Antes da gente finalizar, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês respondessem do ponto de vista de cada área de atuação, né? Que é a questão do preconceito mesmo. De como é que... O quão importante é... Eu queria que você falasse brevemente sobre isso, Rodrigo. Sobre o quão importante é para uma família que tem alguém com autismo inserido na família, ter outras pessoas... Exatamente. E tá incluído numa comunidade que eles podem compartilhar esses mesmos problemas. Não se fechar, né? Normalmente acontece isso. A família acaba se retrai no casulo, né? E não coloca a criança, por exemplo, não vai em festinha de aniversário dos amiguinhos. Né? A família não leva, às vezes. A família não tem receio de colocá-la, expor essa criança a determinadas situações. E não
pode. Ela tem que justamente fazer o contrário. Né? Quanto mais acesso, quanto mais interatividade ela tiver, interação melhor para o desenvolvimento, melhor né? para o desenvolvimento dela, melhor para o desenvolvimento dela e dos amiguinhos também. Sim. Né? Para ter essa aceitação e esses amiguinhos brincarem, terem ali uma interação com essa criança com transtorno. Isso é muito importante. Outras ao decorrer da vida, e né? com outras ao decorrer da vida. Senão ela vai ficar sempre num casulo, né? A vida dela vai virar aquele pedacinho dentro da casa dela. E não pode. Né? Então você que tem aí, tá assistindo a gente, tem um filho nessa condição, gente, coloca para brincar, um sobrinho, brinca, interage, né? Senta com ele no chão, vai brincar lá com os brinquedinhos dele, força, né? Não é forçar, mas é incentivar, né? Que essa criança tenha um contato maior, tanto com adultos como com outras crianças também. E do ponto de vista jurídico, essa parte de socialização, essa parte... Inclusive até o que o Rodrigo promove, feiras, eventos que falam sobre isso, as pessoas precisam disso, né? Até porque eu queria que você falasse especificamente sobre a sua formação de profissionais nisso. Porque eu imagino que a demanda também seja altíssima, né? Sim, falta profissionais. Falta muito. Especializados. Exato. É importante, né, estar no meio. Eu falo assim, é questão até de networking. Às vezes uma família conseguiu ali alguma terapia, algum benefício. E igual eu falei no início, né, sobre todos os direitos. Então a pessoa às vezes acha que só tem ali um benefício assistencial. Às vezes convivendo com outras famílias, vivendo nesse mundo, tem muitas associações, instituições, grupos. E é importante isso, você vê, a comunidade autista. Eu falo, tem uma comunidade autista, principalmente nas redes sociais, que é uma comunidade muito forte. E é isso que fez com que os direitos fossem mais conhecidos, né? As políticas públicas fossem mais são mais direcionadas para esse público. Então, isso que é importante, é se unir realmente, ter essa comunicação importante, ajudar o outro. Né? Eu falo quem conhece uma família que tem alguém com transtorno do espectro sabe que realmente não é fácil essa questão até da interação, da convivência, mas ela é necessária realmente. E a dedicação, né, que os pais têm que ter. E buscar realmente esses direitos. A formação que eu faço para os demais profissionais, justamente para isso, para que a gente consiga juntos proteger cada vez mais famílias. Eu falo que a gente trabalha, inclusive, com um propósito. A gente tem que ter um propósito naquilo que a gente faz, né? Então, o propósito, claro, vem do trabalho, mas o nosso trabalho é proteger e ajudar cada vez mais essas famílias que precisam desse apoio e criar ali essa sensação mesmo de lutar contra essas impunidades, né? Essas injustiças que existem. Tem muitas ainda, né? Exato. Infelizmente. Gente, muito obrigada. Muito que sensacional. Bom, muito informativo. Nós temos muitos ouvintes também, né? Que vêm visitar a Tropical. Nós somos uma rádio, para você que caiu de paraquedas nesse podcast no YouTube. Somos uma rádio Tropical FM de São Paulo, 107.9. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. O Rodrigo tá sempre aqui com a gente. Sim. Tem os boletins super informativos. Momento inclusão com o Rodrigo. Na nossa programação sensacional. Fala, Rodrigo, suas redes sociais, onde as pessoas entram em contato com o seu trabalho. As pessoas podem entrar em contato até com a própria revista, né? Através do www.revistareação.com.br ou @Revista Reação nas redes sociais. Muito bem, bom doutora. Demais. Muito obrigada também pelo seu trabalho. Fala um pouco do curso, onde as pessoas podem acessar, né, o seu trabalho e também a formação do livro. Do livro, né? Todas as informações, tanto de curso quanto outras informações sobre o direito das pessoas com transtorno de espectro autista, lá no meu Instagram, Andressa Oliveira ADV. Então lá vai ter as demais informações. A gente tem turmas dos cursos, quem é advogado, quiser então se especializar, eu convido também para conhecer minhas redes, e quem não é, também para conhecer um pouco mais sobre os direitos. E eu tenho um livro que inclusive eu vou deixar para o Rodrigo e para vocês, que é Como Garantir o BPC da Pessoa na verdade, como garantir o BPC da pessoa com transtorno de espectro autista, tá? É pela editora Juruá. Então, pelo site da editora Juruá, você vai encontrar aí. Pra doutora. Muito legal, gente. Aí é só acessar o site da Juruá também, que consegue acesso a esse livro. Esse livro é específico do direito assistencial, do BPC, que eu mencionei também, que tem algumas características importantes. Legal. Show demais, gente. Editora Juruá, então compra online, hein? Que legal. Muito bom. Olha, tá até dedicado. Ai, que lindo! Obrigado, doutora. Muito bacana. Imagina. Gente, muito obrigado. Voltem mais vezes. Obrigada. E a Tropical sempre ligada para aprender também e divulgar o quanto a gente puder como veículo de comunicação sobre a questão do espectro autista. Todo dia, Momento Inclusão durante a programação da Tropical 107.9. Isso aí. E você que gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no nosso canal, que é importante pra gente poder e envia levar pras pessoas, viu? Porque a gente precisa saber sobre isso como sociedade. Importantíssimo. Legal. Valeu, galera. Valeu, gente. Muito Tchau. bom. Obrigado. Obrigada.